A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Para a Glória de Deus, meu nome é William. Com o tema de hoje, as 7 trombetas, parte 1. Vamos para o vídeo. Glória a Deus, amados irmãos, vamos começar o estudo de hoje, a primeira parte do estudo, que o estudo é longo, né? Vou deixar em 2 vídeos para a glória de Deus, essa primeira parte. E a primeira parte nós vamos ler o capítulo 8 de Apocalipse e o capítulo 9, para a glória de Deus. E aí na segunda fica o 10 e o 11, para terminar essas 7 trombetas aí. Vou fazer aqui alguns comentários sobre referências no Antigo Testamento, também para a glória de Deus, conforme eu for lendo para a glória de Deus. Amém, amados irmãos? Então, sem mais delongas, vamos começar o estudo para a glória de Deus. Capítulo 8 do Apocalipse. O 7º selo, os 7 anjos com as suas trombetas. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam diante de Deus, e que lhes foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar para a glória de Deus. Então aqui a gente vê aqui o Cordeiro abrindo o 7º selo, né? E os anjos se preparando aqui para tocar as trombetas, que são os juízos de Deus. Eu creio, amados irmãos, que essas 7 trombetas estão em paralelo com os 7 selos. Porque logo quando abre o 6º selo ali, se finda tudo ali. Os montes se movem no meio dos lugares, as estrelas caem do céu, a lua se torna, preta, aliás, vermelha como sangue, o sol escurece, e ali é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para dar o juízo final, depois de tudo, depois das trombetas, dos selos, tudo, que é as 7 últimas taças, depois da volta do Senhor, que o Senhor derrama as 7 últimas taças para a glória de Deus, para se findar tudo. Então eu creio que está em paralelo, amados irmãos, porque senão, se abrisse o 6º selo, se fosse numa ordem cronológica, né? Um seguindo após o outro, não teria mais nada para acontecer, né? Que depois do 6º selo se finda tudo ali, os grandes reis poderosos se escondendo nas cavernas, né? Com medo da ira do Senhor. Ainda fala assim: quem poderá suportá-la? Ninguém, né, amados irmãos? Nenhum ímpio vai suportar e vai ser tudo dizimado. Então eu creio que os selos e as trombetas estão em paralelo para a glória de Deus. Então, depois do 7º selo aberto, houve silêncio no céu, né? Os anjos prepararam lá os incensos com as orações dos santos, e depois jogou em terra, né? Houve trovões, vozes e um terremoto. Ou seja, um aviso, né? Que os juízos do Senhor iria começar para a glória de Deus. A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi também queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Mas essa primeira trombeta aqui é terrível, hein? Houve saraiva com fogo. Esse versículo aqui, 7,
Está fazendo referência lá quando Moisés levanta os braços, né? E para a glória de Deus, Deus manda pedra com saraiva de fogo lá no Egito e destrói tudo lá, né? É a referência desse versículo aqui em Apocalipse. De mistura com sangue foram atirados sobre a terra. Ou seja, além das pedras com fogo, foi também queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde, ou seja, uma destruição verde grande. A erva verde foi total. Agora, uma parte, a terça parte da terra e das árvores foi queimada. Misericórdia de Deus. É um juízo grande, meus irmãos. Mas, para a glória de Deus, os santos estarão selados e estarão livres dessas trombetas que onde se tocar uma após outra. Segunda trombeta, amados irmãos. E o segundo onde tocou a trombeta, e como uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada no mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Ou seja, uma montanha ardente em chamas, uma pedra gigantesca, né, que é uma montanha muito grande, foi atirada no mar, e a terça parte da água se tornou sangue. Misericórdia. E também a terça parte da vida dos peixes, né, dos seres viventes na água foram mortos. Também a terça parte das embarcações. Olha quão grande é essa segunda trombeta, amados irmãos. Imagina, uma montanha sendo jogada dentro da água, um terço da água se tornando sangue, terça parte dos peixes morrendo, e a terça parte das embarcações sendo destruída. Imagina o tsunami que vai acontecer quando essa segunda trombeta for tocada. Misericórdia de Deus. Que Deus proteja todos nós, amados irmãos. Quem estiver morando aí perto de praia, isso aí vai ser só misericórdia de Deus. Terceira trombeta, amados irmãos. Terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornaram absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Ou seja, essa estrela faz referência lá no... faz referência a Isaías, amados irmãos, sobre a estrela que é atirada no céu, que é um homem, né, que se engrandece e tal, um rei lá de Tiro, que se engrandece e que se acha, quer sentar no trono de Deus, mas é atirada em terra e é humilhado perante a humanidade. Aí está fazendo referência aqui no versículo 10, que essa estrela amarga que é jogada no mar, né? Nas águas, nas fontes das águas, e se tornaram amargosas. E muitos homens morreram depois que beberam dessa água. São trombetas bem simbólicas, ou literais, né? É muito difícil de compreensão essas trombetas. Por isso que não devemos tomar parte nem se é simbólico ou literal. Se for literal, será grandes catástrofes. Se for simbólico, é meio difícil de compreensão. Essa parte aqui, mais irmãos. Por isso que eu só tô relatando as trombetas, né, mano? E falando delas, né? Na medida do possível que a gente tiver um entendimento. Quarta trombeta, amados irmãos. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e a sua terça parte não brilhasse, tanto o dia
como também à noite. Então ouvi uma águia que voava pelo meio do céu. Dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Ou seja, as 3 últimas trombetas serão bem piores do que essas 4 primeiras, amados irmãos. Quinta trombeta, amados irmãos. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Vamos dar uma pausa aqui, amados irmãos. Lembra que nos estudos anteriores, no capítulo 17, né? A besta sai do abismo e vai para a perdição. Vamos prestando atenção aí, abismo, aqui ó. O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu a estrela caída do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, ou seja, o abismo vai ser aberto, amados irmãos. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como que tem os escorpiões da terra. Misericórdia. Deixa eu ver aqui mais uma. Tem uma referência aqui no capítulo 3, lá no versículo 3. Está bugado aqui, misericórdia. Mas vamos seguir, irmão. Versículo 4. E foi dito que não causasse dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, essas pragas, essas trombetas que estão sendo tocadas, são um juízo para os ímpios, amados irmãos. Nós, como servos do Senhor, fiéis nas Escrituras do Senhor, devemos cada dia ficar mais fiéis ainda perante o Senhor, limpando as nossas vestes, porque os dias maus virão. Mas graças a Deus que Deus vai selar todos nós para esses grandes acontecimentos não atingir a nós, né, amados irmãos? Para a glória de Deus. Então está dizendo aqui que essa trombeta, a 5ª trombeta foi tocada, e esses gafanhotos tinha poder de escorpiões para ferir os homens, aqueles cujos não têm selo de Deus na testa. E foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que atormentasse durante 5 meses. Ou seja, esses escorpiões com poder aliás, esses gafanhotos com poder de escorpião vai atormentar os homens, os ímpios, tanto lá de Israel, tanto sobre a terra, por 5 meses. E o seu tormento era como um tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Olha que angústia, meus irmãos. Quão terrível vai ser esse poder desses gafanhotos que tem poder de escorpião. Mas a gente vai ver o que são eles, se são esses animais mesmo, esses bichinhos aí que voam, ou se é outra coisa. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá dele. Agora o aspecto dos gafanhotos, amado. O aspecto dos gafanhotos eram semelhantes a cavalos. Vai se lembrando aí, amado. O cavalo, onde tem cavalo aí no Apocalipse? Capítulo 6, cavalos. Preparados para a peleja. Na cabeça havia como que coroas, ou seja, reis, parecendo de ouro, e o seu rosto era o rosto como de homem. Tinha também cabelos como cabelo de mulher, e seus dentes de leão. Tinha couraças como couraças de ferro,
O barulho que as suas asas faziam eram com barulho de carros, os carros de batalhas, de muitos cavalos quando corre a peleja. Ou seja, amados irmãos, esses gafanhotos são simbólicos, o poder dele de escorpião simbólico também, ou seja, é um grande exército com reis, com cavalos, que foi dado por Deus para juízo sobre a terra, seja, atormentar os homens durante 5 meses. Eles tentarão se matar, mas não conseguirão. A morte fugirá deles. Quão grande e terrível vai ser essa época para os ímpios, os que não estão selados na testa, como a gente viu lá no capítulo 7 de Apocalipse, para a glória de Deus. De muitos cavalos quando correm a peleja. Tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinha sobre eles como um rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolião. Eu creio, amados irmãos, e quando abrir esse abismo, a besta que sai do abismo e vai para a perdição, é aqui que ela se manifesta. Ou seja, que se manifesta os 10 reis juntamente com ela, se levantarão com ela e aterrorizarão a terra, os ímpios, nessas pragas aqui. Mas com certeza vão perseguir os santos do Senhor e vão matar os santos do Senhor. Uns serão presos, outros mortos à espada, etc. Mas aqui está a perseverança dos santos, como diz lá em capítulo 13 do Apocalipse. A perseverança dos santos está aí, amados irmãos. Você perseverar na adversidade, sendo morto, não negar o Senhor Jesus Cristo, mesmo perante a morte, né? E será dado àquele que perseverar até o fim a coroa da vida, a glória eterna, o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio que é nesse momento, o rei do abismo é Abaddon, esse anjo do abismo, ou seja, Abaddon, anjo do abismo é diabo, é a mesma coisa. Aqui só está dando outro nome para ele só, o rei do abismo. Que é esse rei do abismo que vai entrar no anticristo aí, que a partir daí que o anticristo sai do abismo e vai para a perdição. Para a perdição dele, que vai ser destruído. O primeiro ai passou. E eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais, ou seja, esse primeiro ai foi terrível, né? Aberto o abismo, exército, reis, a besta surgindo aqui, cavalos para terrorizar os homens durante 5 meses. Mas o negócio vai ser terrível, mano. Mas os servos do Senhor estarão livres dessas trombetas, mas as perseguições não. A 6ª trombeta. O 6º anjo tocou a trombeta e houve uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tocou a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates. Ou seja, o rio Eufrates lá, né? O rio Eufrates secou para a grande batalha final. Aqui, os anjos estão saindo daqui do rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, dia, o mês e o ano, para que matasse a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Olha que grande exército será esse, amados irmãos. Grande exército, ou seja, a 5ª trombeta soltou a besta, sai do abismo, vai formar seu exército, vai perseguir os santos, vai matar muitos homens, durante 5 meses vai atormentar os ímpios. E juntando com essa 6ª trombeta, esses 4 anjos aqui que foram soltos do rio Eufrates, né? Formou um exército gigantesco, 20.000 vezes 10 milhares,
E assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de cor de fogo, e jacinto e de enxofre. Ou seja, amados irmãos, aqui ó, essa sexta trombeta refere-se muito ao quarto selo, que é o cavalo amarelo, que é esverdeado, é baio lá no Zacarias 1 e Zacarias 6, aqui no Apocalipse 6, ele é amarelo, mas o certo é esverdeado, amarelo, esverdeado, aquela cor pálida, né, de morte. Ou seja, os seus cavalos tinham couraça de fogo e jacinto de enxofre. A cabeça dos cavalos era a cabeça como cabeça de leão, e sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda lhe parecia de serpente, e tinha cabeça, e com ela causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, ou seja, não se arrependeram das obras das suas mãos, não deixaram de adorar demônios e os ídolos de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem de pedra, nem de pau, nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Ou seja, esses ídolos que lhe adoram não podem ver, não podem ouvir, não podem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ou seja, isso aqui são juízos para os ímpios, amados irmãos. E eles não se arrependem, mesmo depois dessas 6 trombetas sendo tocadas aqui, eles não se arrependeram ainda, amados irmãos, dos seus pecados. Continuaram, os restantes dos homens que não morreram, né? Porque não foram mortos todos os ímpios, foi morto 2 terços, né? Um terço no quinto e outro terço agora no sexto. Ou seja, 2 terços dos ímpios foram mortos, e mesmo assim o restante dos homens não se arrependeram ainda. Continuaram ainda as suas práticas abomináveis ainda sobre a terra. Misericórdia de Deus. É tremendo, amados irmãos. Nessas passagens nós vemos que tem referências, tem semelhanças. Essa quinta trombeta aqui tem semelhança, o cavalo, com a semelhança do cavalo esverdeado, que a morte e o inferno o seguia. Essa aqui é morte e inferno. E a quinta trombeta é a mesma coisa. Tocou a quinta trombeta, saiu cavalos, um monte de coisa. Para mim, a quinta trombeta já começa, é da quinta e a sexta trombeta que começam os selos, que é os cavalos, guerra, e com isso guerra traz morte, trazendo morte e guerra. Muitos que não morrem nas guerras morrem nas fomes, e guerra traz fome, traz doença, e etc, etc. Mas uma coisa ruim causa a outra, né? Vai sendo uma bola, né, de neve que vai uma coisa pior do que a outra, né, acontecendo. E mesmo assim, os ímpios, ou seja, esses juízos aqui das trombetas são para os ímpios, meus irmãos. Mas no mesmo momento que acontecerão essas trombetas, esses selos, estarão acontecendo também as perseguições. Os servos de Deus, que temos que estar firmes com o Senhor, porque a perseguição também vai ser muito grande, amados irmãos. Mas isso aqui é juízo para os ímpios. E com isso, né? Com isso aqui, eu termino a primeira parte do estudo para a glória de Deus. Na segunda parte vamos ler o capítulo 10 e o capítulo 11 para terminar, né? Até aqui eu já li 6 trombetas, só falta uma, mas a última é que é a mais importante, né? Vou deixar para a segunda parte para a glória de Deus, que eu tenho o capítulo 10 também para ler, o capítulo 11.
Então, amados irmãos, quem ficou até aqui, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, acione a notificação do sininho para a glória de Deus, porque é tudo para a glória de Deus. Então, até o próximo vídeo, a segunda parte, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.